Graça e paz, queridos, bem-vindo ao nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre os cônjuges e a sexualidade. O texto bíblico se encontra em Cantares, do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 10, e diz assim: Que formosas são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As voltas das tuas coxas são como joias trabalhadas por mão de artista. O teu umbigo como uma taça redonda que não falta bebida, o teu ventre como um monte de trigo, cercado de lírio, os teus dois peitos como dois filhos gêmeos da gazela, o teu pescoço como a torre de marfim, os teus olhos como os viveiros de Hesbom junto à porta de Bate-Rabim, o teu nariz como a torre do Líbano que olha para Damasco, a tua cabeça sobre ti é como o monte Carmelo, os cabelos da tua cabeça como a púrpura, o rei está preso pelas suas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícia. A tua estatura é semelhante a palmeira, os teus peitos aos cachos de uva. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei os seus ramos, e então os teus peitos serão como os cachos da vide, e o cheiro da tua respiração como os das maçãs. O teu paladar como bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que fale os lábios dos que dormem. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição, palavra do Senhor. Meu irmão, temos 3 objetivos hoje. O primeiro é saber que o sexo é uma bênção de Deus para o casal, pois ele serve para a perpetuação da espécie como fonte de prazer. O segundo objetivo é compreender que o sexo fora do casamento é uma fonte de maldição. E terceiro, irmãos, é entender que no relacionamento conjugal é preciso tratar o outro com respeito, com honra, com dignidade, sobretudo com amor. Meu amado, o diabo, ele tenta de todas as formas e maneiras transformar as bênçãos de Deus em maldição. Na verdade, ele é especialista em deturpar a verdade. E ele age assim desde o princípio. Foi exatamente isso que ele fez com Eva ao convencê-la a comer do fruto da árvore do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Deus tinha dito a Adão: no dia em que comerdes, certamente morrerás. O diabo disse para Eva: pode comer, certamente não vai morrer. Então veja ele deturpando a palavra de Deus. Veja ele transformando uma bênção em maldição. E o sexo, meu irmão, é apenas mais um exemplo das inúmeras distorções realizadas pelo diabo. Ele tenta o tempo todo transformar o sexo, que é uma bênção, em maldição. Eu disse, no primeiro vídeo, se não me falha a memória, que o casamento ele surgiu para resolver o problema da solidão e proporcionar completude. Porém, por conta da dureza do coração humano e da influência de Satanás, a união entre homem e mulher tem se tornado, infelizmente, uma prisão, uma fonte de dor e sofrimento. Precisa também ficar claro aqui que o apetite sexual existente no homem é fruto, sim, do ato criativo de Deus. Gênesis capítulo 1, do versículo 27 e o versículo 28 deixa isso muito claro. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Meu irmão, o que o texto está dizendo aqui é o seguinte, que a satisfação sexual é a primeira coisa sem a qual o homem não pode viver. As mulheres, de um modo geral, não conseguem entender a profunda necessidade de sexo que os seus maridos têm. E os maridos, os homens, não conseguem entender a profunda necessidade de carinho que as esposas têm. E o casamento, amados, é uma união condicional.
Se eu quero receber, eu preciso dar. Então, se eu não der o carinho que a minha esposa precisa, ela não vai me dar o sexo que eu preciso. O que eu quero dizer é que o sexo é uma bênção do Criador e, como tal, deve ser praticado sem culpa ou neurose. E o prazer deve caracterizá-lo, meu irmão. Aliás, quando não há prazer, não é sexo, que inclusive faz muito bem para a saúde. Já existem pesquisas que apontam que o sexo traz benefício tanto para a área física como psíquica do ser humano. O sexo, meu irmão, pega essa visão aí, aumenta o rendimento profissional, diminui os riscos de hipertensão, fortalece o sistema imunológico, aumenta a autoestima, as pessoas dormem melhor, são menos estressadas, ainda pelo lado físico, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a capacidade pulmonar, libera endorfina, aleluia, olha quanta bênção. E o lado, e os benefícios psíquicos, vamos lá? Favorece a criatividade, estimula as fantasias, libera serotonina, meu irmão, que afasta os transtornos psíquicos. Então, nós podemos mesmo afirmar que o sexo é um presentão de Deus. Paulo, ele referiu-se ao sexo como benevolência, 1 Coríntios 7, versículo 3. Esse termo ele vem do latim e significa atitude que expressa afeto e estima em relação ao outro, demonstração de bondade e altruísmo. Então, para além da procriação, sexo é sim demonstração de amor entre o casal. Meu amado. Aí nós temos o primeiro tópico da nossa lição, que fala da prática sexual segundo as Escrituras. Não importa a área da vida, os passos do cristão devem seguir as orientações da palavra de Deus. Ela é a bússola. Ela é o manual de fé e prática. Salmo 115, versículo 11. Ao observá-la, o casal poderá sabiamente aplicar os princípios divinos que guiarão a sua vida sexual ao êxito. Aprendendo por meio dos casos narrados pelos escritores sagrados. Tem dois personagens que eu vou citar aqui agora, que um vai servir como bom exemplo, o outro vai servir como péssimo exemplo. Gênesis 39, a partir do 7, diz assim: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria tanto mal e pecaria contra Deus? Olha aí, irmão, diante ali, do convite da mulher de Potifar para se deitar com ela, José, ele disse não. E eu quero apontar aqui alguns detalhes que são significativos. Primeiro, irmãos, que ele era, sim, leal ao seu Senhor e também fiel a Deus. Outra coisa, não foi uma tentação, normal, natural, comum, melhor dizendo, porque José não era um robô, José não era um pedaço de pedra, José era um ser humano. Nas veias de José corria sangue como corre na minha e na sua. Não foi apenas uma vez que ela se ofereceu para José. O versículo 10 diz que todos os dias ela se oferecia ao menino, ao moço, e todos os dias ele dizia não. O que mostra que José era o quê? Um livro aberto diante de Deus, meu irmão. E você é um livro aberto diante de Deus? Aí nós temos um outro personagem que está em 2 Samuel, capítulo 11, que é Davi.
O texto diz que Davi manda o exército para a guerra, fica em casa, vai até a varanda do palácio e ele vê Betseba, se encanta por ela, manda chamar Betseba e deita com ela, mesmo sabendo que ela era esposa do seu amigo Urias. Ou seja, um péssimo exemplo a ser seguido. Aí dentro desse tópico ainda nós temos o homem como criação de Deus. Meu irmão, Deus formou o homem e lhe deu a capacidade de procriar, ou seja, o potencial para a perpetuação da espécie, a responsabilidade de multiplicar, de encher a terra. Isso foi dado ao homem e só seria possível isso só seria possível somente por meio da relação sexual. É preciso também destacar aqui que antes da ordem da multiplicação, o texto bíblico ele afirma que primeiro, meu irmão, Deus liberou a sua bênção sobre o casal, macho e fêmea, pois sem a bênção não há multiplicação. Por isso que o texto bíblico diz de Gênesis 1, 28, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Mas antes diz, e Deus os abençoou. Esse versículo, irmãos, ele mostra que não houve constrangimento por parte de Deus em relação ao sexo. A propósito, o verbo hebraico iada, conhecer, perceber, observar, descobrir, experimentar, entender, respeitar, ter intimidade, ele tanto se refere ao ato sexual como a intimidade do homem com Deus. Eu vou ler aqui alguns textos só para provar isso. Gênesis 4:1 diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Então veja aqui, a palavra conhecer aqui se refere ao ato sexual. Aí nós temos 1 Samuel 1:19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher. Mais uma vez, a palavra conhecer se referindo ao relacionamento sexual. Aí nós temos Jeremias, e você vai ver que o sentido vai mudar. Então, diz assim, Jeremias, capítulo 2, versículo 8. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram? Aí a palavra conhecer no sentido de intimidade com Deus. Aí nós temos o clássico, que é Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, mais uma vez, a palavra conhecer no sentido de intimidade com Deus. E aí ainda dentro desse tópico, desse primeiro tópico, nós temos a união física e emocional do casal. Irmãos, o sexo não é um aproveitamento do outro, uma forma de ter vantagem ou de usar alguém a seu bel prazer. É doloroso, irmão, saber que alguém se deitou com uma pessoa sem ao menos saber o seu nome. Que dirá conhecê-la no sentido bíblico, que é o conhecimento vivencial. Tal ato é pecado diante de Deus e traz consequências seríssimas e condenação para os que agem dessa forma. O relacionamento sexual é algo muito profundo, muito especial, é algo muito maravilhoso. Só para tu ter uma ideia, ele envolve o espírito, a alma e o corpo. O espírito, porque simboliza a natureza trina de Deus. A alma, porque demanda sentimentos, demanda razões, demanda vontade. O corpo, porque ambos tornaram-se uma só carne. E o apóstolo Paulo, ele afirmou que quando alguém se deita com uma prostituta, torna-se uma com ela. 1 Coríntios, capítulo 6, do 15 ao 20. O que expressa, e comprova a importância que o ato sexual ele tem. Agora existe um texto, meu irmão, que ele é assim, ele é sensacional, ele é
poderosíssimo. Fala sobre o encontro, né, de Isaac e Rebeca, Gênesis 24. Lê-se que após a oração no campo, Isaac ele levanta os olhos e ele avista Rebeca, sua bênção, de longe, diz o texto. Ela, por sua vez, pergunta ao servo, né, quem é este que está me olhando e que se aproxima em minha direção? Aí o servo diz, é o meu Senhor. Gênesis 24, 65. Aí diz que ela se cobre, né? Sinal de respeito. Ela estava, na verdade, guardando a sua intimidade para o seu marido. E quando eles se aproximam, que o servo apresenta ela a Isaac, meu irmão, acontece algo aqui que é sensacional. E eu vou ler isso aqui porque isso é forte demais. Eu disse que o relacionamento sexual, ele traz benefícios psíquicos. Você lembra? Então, olha o que diz. 24:67. E Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, tomou Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac, olha esse detalhe, meu irmão, assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Cara, meu irmão, tem noção do que aconteceu dentro daquela tenda? O que aconteceu entre esse casal, dentro daquela tenda, naquele encontro, não foi de fato tão impactante, tão maravilhoso, tão extraordinário, tão especial e prazeroso, que ajudou Isaac a superar a dor decorrente da morte da sua mãe. Isso é para glorificar de pé. Aí o segundo ponto da nossa lição, ele fala da prática sexual e os seus desvios, né? Nós temos que também estar muito atentos com relação a isso. O homem, ele possui dentro de si valores éticos, morais e espirituais que o distinguem dos animais. Então, quanto mais próximo ele está de Deus, mais ético, mais humano, mais espiritual ele se torna. Entretanto, quanto mais longe do Criador, mais parecido com os animais o homem ele se torna. E foi justamente isso que aconteceu com o filho pródigo, que em terra longínqua, né, longe da sua casa, longe dos valores do pai, ele desejou a comida dos porcos. Quanto mais ele se afastava do pai, mais ele se transformava em um animal, até que ele se transformou mesmo de verdade em um, a ponto de parar para comer com os porcos. Isso é muito sério. Por isso que o casal, ele precisa estar próximos de Deus. Ele estando próximo de Deus, o seu relacionamento sexual será uma bênção. Aí nós temos também, dentro desse ponto, a questão da prostituição e os seus males. A recomendação bíblica é para fugir da prostituição e mortificar a natureza pecaminosa. Olha aí 1 Coríntios 6,18. Olha aí 2 Timóteo 2,22. Olha aí Colossenses 3,5. A Bíblia, meu irmão, ela descreve vários tipos de pecado na área sexual. O vocábulo grego porneia, né, que é devasso, impuro, é usado para abarcar genericamente qualquer pecado praticado nesse âmbito. Frequentemente, porneia é traduzido por prostituição, ou seja, o nome dado aos atos de impureza sexual. Quando desejava especificar determinado tipo de pecado sexual, o escritor usava outros termos, como fornicação, por exemplo. Em um sentido mais restrito, fornicação é a prática do sexo por uma pessoa solteira com outra do sexo oposto, casada ou solteira. Olha aí 2 Timóteo 2,22. Aí nós temos
ou homossexualismo. E tem que ficar claro que tal prática não tem respaldo bíblico. É descrita como um desvio comportamental à luz do ideário divino para o homem. Paulo declarou que os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 10. Aí nós temos também outra palavra, adultério. O termo grego é moixoi, usado para descrever a prática do sexo por uma pessoa casada com outra, do sexo oposto, casada ou não. Isso também está em 1 Coríntios capítulo 6. Esse tipo de união é proibido, pois fere o pacto feito pelo casamento. Olha aí Êxodo 20, 14, Deuteronômio 5, 18. Meu irmão, o Senhor Jesus, ele tratou o adultério com severidade ao explicar que a sua prática inicia com a intenção do coração. Mateus 5. Os apóstolos afirmaram também que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 6. Apocalipse 22, 15. Agora, eu não posso deixar de falar que há perdão para o adúltero, se de fato ele se arrepender e deixar. Foi o que aconteceu com Davi. Davi pecou, foi diante do Senhor, pediu perdão e Deus perdoou. João 8, trouxeram a mulher para ser apedrejada diante do Senhor, e Cristo disse o que para a mulher? Vai e não peques mais, ou seja, ele perdoou ela também. Então, se ele perdoou essas pessoas, ele pode me perdoar e pode perdoar você, meu irmão. Nunca se esqueça disso. Aí nós temos outro ponto da lição que fala sobre o prazer como guia. A sociedade, ela impõe ao homem determinados limites, né? Porque sem esses limites, a sociedade caminharia para o caos social. Por isso, meu irmão, quando Deus ele declara que o pecado mata, não duvide, porque realmente ele mata. E foi justamente isso que aconteceu com Adão. Gênesis 2, versículo 17. O homem, ele deve honrar a Deus por meio do seu corpo. 1 Coríntios 6. Mas, infelizmente, irmãos, há pessoas que não se preocupam com as consequências do pecado, pessoas dentro da igreja, e até mesmo negam a sua existência. Eles buscam insaciavelmente satisfazer seus desejos libidinosos e não querem honrar a Deus, sendo guiados pelo princípio do prazer e pela carne, ou seja, pela natureza pecaminosa. E é importante ressaltar que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículo 8. A verdade, irmão, que o problema proveniente do sexo é exatamente em função da sua prática equivocada. Quando ele é realizado fora do casamento e quando é simplesmente uma satisfação dos impulsos desordenados. Cuidado. Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala da prática sexual na intimidade do casal. Deixa eu te dizer algo aqui no nome de Jesus. Todo casal pode e deve usufruir de uma vida sexual ativa positiva. A Bíblia não demoniza a prática sexual no casamento. Pelo contrário, meu irmão, traz orientações para que essa questão colabore com a saúde física, emocional e espiritual do homem e da mulher. Mesmo no casamento, né, quando as orientações bíblicas elas são ignoradas, aquilo que seria fonte de prazer, fonte de alegria, transforma-se em fonte de tristeza e de muita dor. Nós temos que estar vigilantes. Tem um sol aqui muito forte, mas um sol muito bom, graças a Deus. Aí nós temos dentro desse ponto a orientação bíblica. Porque qual a orientação bíblica então? Aí Paulo escreve que o casal, irmãos, não deve defraudar, ou seja, privar um ao outro. Por isso, né, pois pode dar, na verdade, ocasião às tentações na área sexual.
A única possibilidade de privação mútua seria por motivos devocionais estabelecido pelo casal. 1 Coríntios capítulo 7, do 1 ao 7. Ele manda ali, Paulo, o homem pagar a devida benevolência. E muitos casais, infelizmente, não pagam a devida benevolência. Estão com as suas contas no vermelho. E isso ocorre por vários motivos, por causa da violência doméstica, por falta de carinho, por falta de respeito, por falta de higiene, meu irmão, pelo amor de Deus, por falta de romantismo, por falta de sensibilidade, porque um obriga o outro a fazer aquilo que não deseja. Agora, se liga aí nessa aí. A falta de apetite sexual pode também ser um sintoma, inclusive, de depressão. É importante, irmãos, buscar ajuda para superar os desafios existentes nessa área. Outra coisa, o ato sexual deve ser recheado de afetividade, carinho, alegria. Salomão, ele escreveu: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa, gazela graciosa, sacia-te em seus seios em todo o tempo e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Provérbios 5. Então, nesse contexto aí bíblico, além de alertar sobre os perigos da imoralidade, o autor sagrado faz questão de estimular a prática sexual saudável. É, irmãos, importante que a sede seja saciada em casa. Leia o livro de Cantares, pelo amor de Deus. O tempo todo ali o autor está deixando isso muito claro. Está com sede, sacie ela em casa. Aí nós temos também a intimidade e a dignidade. Há um ponto importante, eu quero destacá-lo agora. Algumas orações não são respondidas por Deus por falta de dignidade no leito conjugal. 1 de Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha aí, o sexo, meu irmão, só é permitido entre marido e mulher. Porém, mesmo nesse caso, a relação íntima precisa ser pura, precisa ser santa. Quando pauta a sua intimidade no respeito, na honra e na dignidade, o casal consegue desenvolver uma vida sexual aprazível. Quando um não quer, dois não fazem. O cônjuge não pode ficar em silêncio e se submeter a determinados caprichos do outro. É importante, às vezes, saber dizer não. Quando o amor está presente no relacionamento, sempre há entendimento. Hebreus 13:4. O ideal é conhecer o outro para que esse momento íntimo seja aquilo que deve ser, um tempo de prazer. Claro que existem as diferenças entre o homem e a mulher. O homem tende ao amor estético, a mulher tende ao amor ético. O homem tende ao amor quantitativo, a mulher ao amor qualitativo. O homem deseja o corpo e depois a pessoa dela. Ela deseja a pessoa e depois o corpo dele. O homem é estimulado pela visão, a mulher pela audição e pelo tato. O homem, para ele, o ato sexual é mais corporal, para a mulher é mais emocional. Para o homem, o homem, ele precisa do sexo para manter o casamento. A mulher precisa de carinho, de afeto, de proteção e de sexo. Para o homem, o sexo é centralizado e descontínuo. Para a mulher, o sexo é descentralizado e contínuo. Eu quero terminar dizendo o seguinte, meu irmão, sexo é sim uma bênção no relacionamento entre homem e mulher casados. A relação sexual praticada fora do casamento torna-se uma maldição. E mesmo no matrimônio é necessário praticá-lo com pureza e santidade. Sabe por quê?
porque tudo que o homem faz deve glorificar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro.